Jornal da Mix. Ô Guilherme, mas sábado, falando um pouquinho de sábado, né, resgatando o que aconteceu sábado, a gente ouviu relatos aí de pessoas que ficaram até 2 horas na fila para entrar, porque existe essa limitação de 40 mil pessoas ao mesmo tempo aqui no Parque Vila Germânica, ou seja, vocês não podiam permitir que as pessoas entrassem, né, enquanto não saísse outras, né? E gente também que, claro, por ficar tanto tempo desistiu, né? Comprou o ingresso com antecedência, com, sei lá, semanas de antecedência e, infelizmente, optou por não entrar porque estava esperando muito na fila. Deve ser difícil, né? Existe um limite de ingressos para ser vendido num dia como um sábado, por exemplo? Sim, então vamos só para comparar, é um assunto super importante que nós estamos respondendo muito sobre isso nos últimos dias. Em termos de comparação, a gente teve uma questão, o sábado anterior, que é considerado um sábado um pouco mais tranquilo, né? Por mais que a gente também teve algum tipo de questão nas catracas, mas a gente acredita o problema nas catracas da primeira semana, a gente teve que acertar algumas questões relacionadas à sinalização, algumas outras coisas que depois que essas questões foram efetivamente resolvidas na segunda semana. Mas o movimento das catracas dessa semana tem uma questão muito específica que é relacionada ao Vox Club, né? Nós temos uma capacidade máxima, como é formado esse público de 70 mil pessoas que veio no sábado passado. Né? Nós tivemos 16.500 pessoas que entraram até 1h da tarde, né? Que é um público super importante, que é o público que consome no almoço. Sim. Né? Que é super importante pra gente. E que entra de graça. A partir da 1h da tarde inicia a cobrança efetiva dos ingressos. Então nós temos uma carga ali adicional, além desse público que vem de 16.500 pessoas. Nós temos pessoas de camarote, alguma coisa como 2.500, 2.600 pessoas. Nós temos as 3.000 pessoas de serviço que entram também, elas também fazem parte desse Isso cálculo. Conta nos 40 mil? Conta, o público de serviço conta. A gente tem 3.000 pessoas nas áreas, 37.704 nas áreas comuns do evento, na área social. Esse pessoal roda a catraca também. Né? Roda a catraca também para entrar. Mas nós temos então o público de serviço, nós temos as autoridades policiais que entram também por um acesso específico, o serviço, nós temos os camarotes e nós temos o pessoal do desfile. Lembrando que quem tem pulseira do desfile entra gratuitamente, então são quase 5.000 pessoas que têm possibilidade de entrar. A decisão de vir, né? Ou não vir é delas. Né? Mas na formação do público final tem esse público também e os ingressos que são efetivamente vendidos ali na faixa, dependendo do período, a gente coloca ali na faixa de 50 e tantos mil ingressos à disposição. E é com esse público venda que a gente calibra efetivamente a carga de ingressos. Né? Então, imaginando que eu não tenho como deixar de que o público do desfile entre, nem que é super importante que as 16.000 e tantas pessoas consumam no almoço gratuitamente, nem o público do serviço, a gente calibra o público máximo pela venda do ingresso. Aconteceu nesse sábado um fenômeno interessante que foi, a gente tinha uma expectativa por nossas projeções, que a gente sabia que a gente ia fechar a catraca, mas a gente imaginou que ia fechar apenas às 6 da tarde. Fomos surpreendidos com uma venda a partir da sexta-feira à noite até ali na hora do almoço, tanto que nós tivemos que fechar as catracas 1h15 da tarde. Né? O que é bom, porque a gente tira um pouco esse impacto, essa confusão do retorno do visitante do desfile. Então a gente já conseguiu no desfile informar o pessoal, e em redes sociais, pessoal, não venham porque não tem mais ingresso, porque senão a gente traz um tumulto desnecessário aqui para dentro. Então, só para entender o formato do fechamento das bilheterias. Agora vamos para a questão do controle de acesso. Especificamente nessa semana, nós tínhamos o show do Vox Club, que era 10 horas, a gente todos acompanharam o frenesi que foi causado por eles, já trouxeram públicos muito expressivos na quinta e na sexta, é natural que no sábado fosse a mesma coisa. O que aconteceu? Nós identificamos que o tempo de permanência das pessoas antes do show do Vox aumentou significativmente, tanto que nós tivemos públicos simultâneos ali naquele período entre 4 da tarde, ali meio do desfile, depois o final do desfile 6 até às 11 horas, muito além do que nós geralmente possuímos. Então as pessoas ficaram, de fato, esperando o show do Vox. E da mesma forma, as pessoas que estavam chegando vieram, né? Então, isso acarretou, então, o que aconteceu? Isso gerou um número excessivo de pessoas aqui dentro, e prova disso é que o show do Vox acabou exatamente 11h05 da noite. Meia-noite nós não tínhamos mais nenhuma fila nas catracas.
meia-noite, e nós já estávamos 00:10 com público simultâneo de apenas 30 mil pessoas aqui Porque dentro. acabando o show do Vox Club, muita gente saiu, né? Pessoas saíram. Já Pessoas ficou saíram. bastante Em tempo nenhum antes. momento alcançou a marca dos 40 mil aqui Nós dentro. chegamos a Não sabe? 38.700 Ou pessoas. seja, não chegou a Não alcançar o chegamos, teto a ali gente de 40 mil. estava trabalhando com uma margem de segurança também, só para a gente não pode passar uma pessoa do 40.704. Né? E isso a gente fala sobre questão de controle de acesso. A gente sabe que também que existe uma questão da nossa parte também um pouco rigorosa também, especialmente em quais quesitos. Na parte do estudante, que a gente faz uma conferência do estudante na hora do serviço, do traje típico, né? Então a gente faz, o próprio catraqueiro identifica de fato se o traje está adequado, se o cara, numa circunstância normal, se o cidadão está de tênis, não é traje típico, ele teria que nessa circunstância ir lá comprar uma outra meia entrada. Como a gente já estava com as bilheterias fechadas, veja, daí Verdade. a gente começa com essas complexidades. Né? E questões operacionais, o que está acontecendo? A gente está com basicamente quase toda a venda por internet. Né? O cidadão chega na catraca, na hora que ele chega na roleta, ele abre o celular e está começando a procurar o QR Code, não acha, É complicado, né? Eita, esse povo. E mesmo a gente estava hoje com o pessoal da promoção humana do Jocum lá com o microfone, pessoal, quando chegarem, façam um print do seu QR Code. Não, assim, não Já deixa a mão tudo deixa certinho, a mão né? tudo, Não adianta. tudo, assim, a gente percebia, às vezes, a gente perdia 1, 2 minutos, 3 minutos para o cidadão, não sabe que a conectividade é ruim. Sim. Se o cara não tem isso, se o cara for depender de internet para baixar, às vezes tem que baixar o aplicativo da tiqueteira, então horroroso. Daí, em termos de tempo... Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Graduação UniaSelv. É EAD. É semipresencial. É junto com você. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.